Espírito Santo, obrigado pelo que o Senhor já está fazendo aqui no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, pela tua ação poderosa no nosso meio. Nós reconhecemos, nós te agradecemos, e nós aqui juntos oramos e pedimos mais. Nós queremos mais, Espírito Santo, nos toque, nos ensine, nos encoraje, ministre no nosso coração, faz a tua obra na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Quem você imita? Quem é o seu modelo? Quem é a sua referência? Quem é aquele que você sempre olha para ver como ele está agindo? Algumas e alguns até olham para ver como está vestindo. Quem é a sua referência? No trato? Na maneira de agir? Eu gostei que quando logo eu fiz a pergunta, alguns corajosos responderam a resposta que tem que estar na ponta da língua de todo mundo. Quem você está imitando? Jesus. Tem que ser Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso parâmetro em tudo. Em tudo. A palavra de Deus chega a dizer em Romanos, capítulo 8, verso 29, que nós fomos predestinados para sermos conforme Jesus, que antes era o unigênito do Pai, agora é o primogênito. Antes era o único com o DNA de Deus, agora ele se torna o primogênito, como se fosse o primeiro para eu e você entrarmos na forma, sermos conforme Jesus, e assim sermos o segundo, parecidos com Jesus, amém? Temos que ser parecidos com Jesus. Então, irmão, deixa eu te dar uma dica, não seja essa chapa de aço, não. Não endurece não, porque quanto mais duro para colocar na forma, maior a pressão. Tem gente que não entende porque é tanta pressão, sabe por quê? Jesus tem um alvo, Ele quer fazer de você parecido com Ele. E se você endurece, tem que pôr pressão na chapa. Seja mais assim, argila, flexível, moldável. Sabe, o maior inimigo nosso, na obra de Deus na nossa vida, não é o diabo. E nem as tentações e as pressões que esse mundo nos seduz. O maior inimigo da obra de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Por isso, nessa noite, tem um objetivo aqui. Eu quero aprender com Jesus. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero fazer como Jesus. Eu quero ser como Jesus. E diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, verso 6, que aquele que nele crê, deve andar como ele andou. Quem crê em Jesus, você crê em Jesus? Crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, enviado como a promessa para ser o Salvador e o Senhor da nossa vida? Crê? Então deve andar como Ele andou. Ele é modelo em tudo. Em tudo. Em todas as questões da sua vida, você precisa olhar para a palavra de Deus e aprender com Jesus. Eu falo que eu fui discipulado por 4 pessoas. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho, aqueles que narram o Evangelho, a vida de Jesus, é ali que você tem que ser discipulado, é ali que você tem que aprender e ser como Jesus. E no modelo em tudo que Jesus foi, Ele também foi e é o maior modelo de intimidade com Deus
e de oração. É até inacreditável, porque Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Filho de Deus. E você pensar que o Filho de Deus, que é em essência Deus, o próprio Deus, tinha intimidade com Deus, orava. E a nossa referência nisso, e essa é a verdade. Jesus, ele começa o seu ministério orando. Quando ele foi batizado, diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 3, verso 21 e verso 22. Eu vou ler, se você quiser depois abrir, acompanhar. Lucas capítulo 3, 21 e 22 diz que quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, fala assim, enquanto ele estava orando. Há um destaque nisso na palavra. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Meu irmão, nós precisamos entender o poder da oração. Eu entendo que tem outras questões ali em jogada, em questão mesmo, mas quando Jesus ora, e a gente tem que aprender nisso, porque quando oramos, o céu se abre. Quando oramos, o Espírito Santo de Deus vem. Quando oramos, a aprovação do céu. Jesus, ele começa orando. E ele sai daquelas águas e ele entra então num propósito ainda mais intenso de oração. São 40 dias. Não apenas orando, mas em jejum. É um jejum considerado que não é nem natural. É um jejum sobrenatural, porque ele fica 40 dias sem comer e sem beber, em consagração, em oração e em jejum. Jesus, ele começa orando, e tudo que ele começa por oração. Nós temos que aprender a não começar nada que não seja por oração. Deus, ele é o alfa e o ômega, amém? Alfa e ômega significa princípio e fim. Um dos grandes erros daqueles que caminham com Deus é começar algo que Deus nem começou. É dar um passo numa direção que Ele nem deu. Ele nem é o alfa e você agora está pedindo para Ele ser o ômega. Por isso a gente começa orando. Primeira ação nossa é orar. Antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, antes de responder uma questão. Tantas questões importantes na nossa vida. Jesus, ele começa orando. Ele ensina para nós. Ele não apenas começa orando, como ele desenvolve o ministério dele em oração. Ele vivia em constante oração. O tempo todo, tanto que os seus discípulos e o apóstolo Paulo, que aprendeu com ele, por meio de um discipulado também espiritual, ele escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, o tempo todo em oração. Por quê? Porque era assim a vida de Jesus. Ele tinha um momento específico, tinha, mas durante todo o ministério dele, ele desenvolve em oração. João, capítulo 5, 19 e 20, diz assim: o filho não pode fazer nada de si mesmo. O filho, Jesus, aquele que você diz que tem todo o poder, e de fato tem, mas ele não fazia nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele só faz aquilo que ele vê o pai fazer. Ele só fala aquilo que o pai fala para ele falar. Ele só age
naquilo que o Pai libera para ele agir. Ele desenvolve em oração. Já logo agora, você precisa tomar uma decisão. Eu não vou começar nada que não seja em oração. E eu não vou continuar fazendo nada sem estar o tempo todo em oração. Amém? E na cruz, as últimas palavras de Jesus foi em oração. Tem pessoas que Deus libera, é o alfa, abre uma porta, abençoa, você celebra, entende que Deus abriu mesmo até a hora, mas não termina as coisas orando. Há uma vitória, uma fase se conclui na sua vida. Passou no ensino fundamental 1, entrou no fundamental 2, passou do 2, entrou no ensino médio, saiu do ensino médio, entrou na faculdade, formou, e nem louvou a Deus, e nem agradeceu. Se tem algo que Deus quer fazer nessa noite, se tem algo que Deus quer fazer na sua vida, é restaurar o lugar da adoração, o lugar da oração, da intimidade com Deus na sua vida. A gente poderia falar tanto de oração, são tantos assuntos, é um tema tão vasto, é um tema tão amplo, 3 séries, três mensagens nessa série, é pouco demais. É pouco demais. Eu não tenho a pretensão aqui de falar tudo. Ainda tem mais 2 semanas para você ir aprendendo a respeito de oração. Mas eu quero ler um versículo para você. E tirar desse versículo alguns princípios para a nossa vida de oração. E esse versículo é um versículo a respeito da vida de oração de Jesus. Para você aprender com ele. Então abra a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 35. Quem achou fala Vox. E quem não achou fala CCM. Então vai lá, irmão. Mateus, primeiro evangelho. Segundo evangelho, Marcos, capítulo 1, verso 35. Diz assim, um versículo que a minha intenção é que você decore ele. Eu li esse versículo há 2 anos atrás. Mais ou menos junho, julho de 2014, e marcou minha vida, porque a palavra de Deus, diz o autor de Hebreus capítulo 4, verso 12, que ela é viva e eficaz. É o único livro que quando lido o autor se faz presente. Aleluia! Eu li, e quando eu li ficou 3D. Já aconteceu com você? 3 dimensões assim, parece que as palavras saltaram. E é a minha oração que ao você ler, essas palavras salte. E que não fique apenas na sua mente, mas tome o seu coração e que você aprenda os princípios que Deus nos ensinará. Diz assim o texto: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu li na NVI. Eu queria que você lesse comigo, eu vou ler mais uma vez e a gente lesse juntos. Pode ser? Então vamos lá. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu quero extrair desse versículo 4 princípios fundamentais para uma vida de intimidade com Deus. 4 princípios cruciais para você aplicar na sua vida de oração.
E a primeira coisa que você lê aqui, algumas versões começam, levantando-se de manhã muito cedo. Mas na NVI diz, de madrugada quando ainda estava escuro. Fala, de madrugada quando ainda estava escuro. O que esse versículo quer dizer? Essa parte. Sabe o que quer dizer? Que Jesus levantou de madrugada. E que era muito cedo. E ainda estava escuro. Isso significa que antes de qualquer coisa, quando ele levanta, o dia ainda nem clareou, a primeira coisa que ele vai fazer é ir orar. A primeira coisa. E quando falamos de primeira coisa, nós estamos falando do que é importante, porque o que é importante tem um local de destaque na nossa agenda, é sempre o primeiro mais importante. Aquilo que ele faz primeiro, eu diria que muito mais do que importante, é essencial. O texto que nós lemos anteriormente de João, no capítulo 5, do verso 19 a 20, diz que Jesus não fazia nada de si mesmo. Sabe por que ele precisa, em primeiro lugar, orar? Porque como ele vai oferecer luz se ele não conectar na fonte de energia? Como ele vai oferecer o amor se ele não conectar na fonte de amor? Ele não dá nada de si mesmo. Totalmente dependente do Pai. E sabe o que ele diz para mim e para você? Sabe por que na vida de muitos a oração não está em primeiro lugar? Porque ainda não entendeu a necessidade, a dependência que nós temos de Deus. Não entendeu. Vive uma vida independente. Em João, no capítulo 15, Jesus agora ele diz para mim e para você, ele fala assim, vocês não podem fazer nada sem mim. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês precisam estar conectados em mim para dar frutos. É o que Jesus diz em João, capítulo 15. Se nós não entendermos que nós somos dependentes de Deus, a oração não vai sair em primeiro lugar na sua vida. Nós precisamos entender que a gente não consegue produzir também nada de nós mesmos. Que nós precisamos nos conectar em Jesus. E quando você entende, a oração se torna importante. Como eu vou amar se eu não me conectar na fonte de amor? Como eu vou andar em paz se eu não me conectar na fonte de paz? Como eu vou viver se eu não estiver conectado na vida verdadeira? Fala para você mesmo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos entender a dependência que nós temos dele. E quando nós entendemos, a oração se torna importante. Sabe por quê? Porque é importante mesmo na nossa vida, não é aquilo que a gente fala. Nós vamos ver se é importante, não é por você falar a oração é importante, é pela sua atitude. É pelo seu comportamento. Por isso eu digo que a oração é um teste da sua realidade espiritual. A oração é um teste da sua dependência de Deus. A oração é o dependenciômetro. Quem depende de Deus, ora. Quem não depende, não ora. E sabe o que é pior? Se acha maior do que Jesus. Porque Jesus mesmo reconheceu que não podia fazer nada de si mesmo.
O homem que não reconhece isso se acha maior do que Jesus. Qual o lugar que a oração ocupa na sua vida? Ela é importante? Qual o lugar? Tem a história de um grande homem de Deus chamado Paul Yong-cho, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, uma igreja em Seul, na Coreia, em Seul. E esse pastor, lá eles têm uma cultura muito forte de oração. Esse pastor, então, ele recebe uma ligação. Ele é pastor de uma igreja de quase 1 milhão de membros. E a sua secretária, então, atende a ligação. E do outro lado da linha se apresenta o presidente da Coreia. E o presidente da Coreia diz, então: pois não, eu gostaria de falar com o pastor Cho. E a secretária responde para ele: falou, senhor presidente. O pastor Cho não pode falar agora, ele está no seu momento de oração. E aí ele responde: então é só a senhora chamar, porque quem está falando aqui é o presidente da Coreia. Eu quero falar com ele, é um assunto urgente. E ela, como conhece o pastor, ela responde então para aquele presidente: ele não pode falar, senhor presidente, ele está em oração. E ele então, muito contrariado, desliga aquele telefone. E no seu primeiro momento de encontro com o pastor Cho, ele diz: pastor, você tem que conversar com a sua secretária, eu te liguei precisando falar com você, e ela disse que o senhor não poderia atender porque você estava em oração. E aí o pastor Cho então responde para o presidente, falou: senhor presidente, o senhor tem razão, eu não podia atender. Naquele momento eu estava conversando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Todo-Poderoso. A oração é importante na sua vida. Você valoriza esse momento de falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores? Que tal uma audiência com Michel Temer? Que tal uma audiência com a Dilma Rousseff? Talvez você teria uma lista muito grande, né, de coisas para falar com ela. Eu quero te dizer que todos os dias o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o coração do rei na mão e inclina para onde ele quer, te chama para ter um momento de intimidade com ele. E ele para tudo para te ouvir. Um salmista diz que ele se inclina. Já pensou? Sentado no seu trono, ele se inclina para ouvir o seu clamor. Nós temos esse privilégio. A oração precisa tomar o local dela de prioridade na nossa agenda. Eu sei que a agenda de um jovem hoje em dia é lotada, ela é cheia. Alguns, inclusive, trabalham de manhã, de tarde, estudam à noite. Que horas eu vou orar? Como eu faço? Eu quero te lembrar a agenda de Jesus. Uma multidão comprimia ele. Ele tinha filas de demônios para expulsar, de curas para realizar, de ensinos para fazer. Ele para tudo e ele dá um recado. Ele fala: ninguém, nenhuma pessoa, nada é mais importante do que o meu momento com Deus, e eu paro tudo. E em primeiro lugar, antes de qualquer atendimento e antes de qualquer coisa, eu vou para o meu momento com Deus. É a minha prioridade. O que é importante ocupa um espaço na sua agenda. Ninguém pode dizer que não tem tempo, porque todos os dias nós temos 24 horas. Concorda comigo? Alguns anos atrás, eu pensava que eu não tinha tempo, que a minha agenda era muito corrida. E o Senhor falou comigo: Léo, todos os dias você tem 24 horas, você tem tempo.
Se estudar inglês foi importante para você, você vai arrumar um espaço na sua agenda. Se tocar um instrumento foi importante para você, você vai arrumar um espaço na sua agenda. Se namorar foi importante para você, você vai arrumar muito espaço na agenda. Se casar foi importante para você, você vai arrumar muito espaço na sua agenda. Se orar foi importante para você, você vai arrumar um horário prioritário na sua agenda. Prioritário. Vai entender, irmão, que a oração poupa tempo. A oração poupa tempo. Às vezes você tem que estudar para o vestibular. Experimenta orar antes. Primeira coisa, orar. Às vezes você tem que conversar com alguém, tem uma conversa com seu pai, tem um assunto para resolver. Tem tantas coisas do trabalho. Experimenta orar antes. A oração, ela une a onipotência, todo o poder de Deus, com a onipresença, aquele que está em todo lugar. No evangelismo, você leva Jesus até a pessoa, mas na oração, você leva Jesus onde a pessoa estiver. No evangelismo, você traz a pessoa até a Jesus, na oração, você leva Jesus até a pessoa. Vamos tomar uma decisão? Vamos colocar a oração como prioridade na nossa vida? Amém? Prioridade. Primeira coisa. Antes de qualquer coisa. Segunda coisa que diz esse versículo. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Fala assim, levantou-se. Levantou. Tem gente que não levanta. O que significa? Tem gente que não toma uma atitude. A atitude ela é tão importante que em alguns versículos, em algumas traduções diz, levantando-se de manhã bem cedo. Porque mesmo sendo uma prioridade, eu preciso tomar uma atitude para colocar como prioridade. Nós precisamos tomar atitude. Tem gente que não toma atitude, sabe por quê? Porque está acomodado. A cama está tão gostosa. Está tão quentinho. Ah, mas essa série aqui está tão empolgante. Eu quero assistir só mais um. Não toma uma atitude. Está acomodado. Nós precisamos tomar uma atitude de quê? De largar, às vezes, uma coisa até importante, para fazer uma mais importante ainda. De negar a nossa vontade, para satisfazer a vontade de Deus. Uma turma que foi visitar a Coreia, lá na igreja do pastor Cho, para ver a cultura deles de oração, ficou impressionado. Mas sabe de um detalhe lá? Eles acordam todos os dias, cerca de 4 horas da manhã, para começar a sua vida devocional de oração. 4 horas. Aí um pastor brasileiro falou, não, isso não funciona no Brasil não. Isso é coisa de coreano. E aí ele foi falar lá com o pastor, falou assim, ô pastor, como é que vocês dão conta de acordar esse horário, 4 horas da manhã? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, no mundo todo, as pessoas levantam esse horário para ganhar dinheiro. No mundo todo as pessoas levantam esse horário para estudar, para trabalhar. Como a oração é importante para nós, nós tomamos uma atitude e levantamos cedo para orar. Precisamos tomar uma atitude. Sair do comodismo, sair da superficialidade. Tem gente que não ora porque tá recebendo segunda mão. Tem gente que só vem aqui, ó. A oração que faz é aqui, ó, no Vox, sábado à noite. E não faz mais nenhuma durante a semana. Tem gente que faz na reunião de célula e não faz mais nada. É o único momento que tem com Deus. Isso é o quê? Superficialidade. Richard Foster diz, a superficialidade é o mal do século. Nós não podemos ser superficiais, porque o Senhor nos chama para sermos e desbravarmos as profundezas de Cristo. Tem muito mais. Gente acostumada a receber de segunda mão, pastor, ora por mim. Tem gente que vem conversar comigo, às vezes
num aconselhamento, eu faço uma pergunta: você já orou sobre esse assunto? A pessoa fala: não. E não pense que é com outro, porque talvez é com você. Comenta com a namorada, com o namorado, com o amigo, com o pai, com a mãe, mas não comenta com Deus. Ainda não aprendeu, é superficial. Tem pessoas que não tomam uma atitude porque não se apropriaram da fé, do poder que tem na oração. A oração é poderosa e eficaz. Elias, disse o apóstolo Tiago, era um humano como nós. Ele orou e parou de chover. Ele orou de novo e o céu liberou chuva. Por isso ele diz: a oração é poderosa e eficaz. Sabe o que diz a palavra de Deus? João 14, 12, 14. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido, de acordo com João 15, verso 7. Toma uma postura de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que pensa: mas será que adianta se eu orar? Pensa que o universo já está fechado. Quem pensa isso é o estoicismo. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus, e quando você anda pela Bíblia, você vê que Moisés e tantos outros homens de Deus oravam, sabendo e crendo que Deus muda as coisas, mas melhor ainda, muda as pessoas. E o que Deus está chamando é um povo para orar e se unir com Deus, de acordo com a sua vontade, orar como convém, para a nossa nação ser transformada. Tomar uma atitude. Não adianta ler livro. É bom que leia, mas tem gente que tem uma biblioteca de oração, mas ainda não aprendeu o ABC da intercessão. Tem gente que já cansou de escutar pregações sobre oração, mas não tem uma gota de poder e de unção. Por quê? Porque não ora. Você quer orar? Toma uma atitude. O que adianta você ler um livro sobre atividade física, vida saudável, e permanecer sentado? O que adianta? Você lê tudo sobre vida saudável e não der um passo. Sabe o que Deus está te chamando hoje para fazer? Colocar a oração como prioridade. Primeiro na sua agenda e tomar uma atitude. Eu vou orar. Eu conheci pessoalmente, é amigo meu, um homem que tem colocado a oração como prioridade. E sabe o que ele disse para mim? Falou assim: Léo, Deus pediu para eu orar 8 horas por dia. Falei: caramba. Aí eu virei para ele e falei assim: ele é chamado Claudinei, pastor Claudinei, lá de Marília. Eu falei: ô Claudinei, e esse negócio de acordar 5 horas da manhã? Todo dia ele acorda às 5 horas da manhã para orar. Começa a oração. Depois ele trabalha de tarde e de noite. 1h da tarde ele começa o expediente dele. Eu falei: esse negócio de acordar às 5 horas da manhã, foi propósito que você fez? Você tem que acordar 5 horas? Ele falou assim: não, Léo, meu propósito é o de orar às 8 horas. Se eu não acordar às 5, eu não consigo cumprir esse propósito. Atitude. Tomar uma decisão, se levantar para orar. Assim como
a bala que fica no revólver e não atira, não acerta o alvo. A oração que não é liberada não recebe a resposta. Eu sei que tem orações que não foram respondidas, mas pior, e além disso, quer dizer, o problema de verdade são as orações que não foram feitas. Tiago diz que a gente não recebe porque não pede. Toma uma atitude de orar. Eu vou orar. E o texto continua. Diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, prioridade. Jesus levantou-se, atitude. Saiu de casa e foi para um lugar deserto. É a prática do seu momento a sós com Deus. Ele saiu de casa. Isso significa que ele saiu do agito. Ele saiu daquele momento em que, porque na casa onde Jesus ficava, toda hora chegava alguém, cura esse aqui. Se bobeasse até subir pelo telhado, o povo subia, arrumava um jeito de abrir um buraco lá para descer para Jesus operar. Tamanhas eram as necessidades. Então ele tinha que sair de casa. Sabe o que esse versículo está falando para nós? Você tem que colocar como prioridade, você tem que tomar uma atitude, mas você tem que sair do agito. Tem gente que o momento que tem com Deus é no ônibus. Maravilha, você pode ter um momento com Deus no ônibus, porque Jesus nos chama para orar sem cessar, mas Ele está te chamando para ter um momento você e Deus, mais ninguém. Está entendendo? Fora do agito. Separar o seu local secreto. Diz a palavra de Deus em Mateus 6, verso 6, quando orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Ou seja, você sai do agito, vai para um lugar silencioso, livre de interrupções, desliga seu telefone, põe no modo avião, põe a plaquinha na porta, ocupado, estou em oração. Como eu gosto que quando eu estou orando alguém me liga. Como eu gosto que quando eu estou orando, alguém queira me interromper, só para eu pensar no meu interior e dizer assim: o Senhor é minha prioridade, não vou atender esse telefone. O Senhor é minha prioridade, não vou responder. Tem gente que está orando e você percebe que na maioria das vezes é assim: começa a orar, alguém chega, o telefone toca, a campainha bate, alguém quer abrir a porta. Sem dúvida, o diabo quer te atrapalhar, ele não quer que você ore. Mas você tem que tomar sua decisão. Priorizar, tomar atitude e ter o seu momento a sós, zelar por ele. Então eu te dou uma dica. Estabelece um local fixo. Seja num quarto, né? O Gabriel comentou comigo, Gabriel Rezende, que ele fazia no banheiro, lá no quartinho da empregada lá, ele arrumou um jeito lá. Por quê? Porque ele era interrompido, né? Interrompido pelas pessoas. Um outro amigo meu, Bim, comentou comigo, ele não conseguia, porque dividia o quarto com o irmão, não conseguia ter o seu momento a sós. Como ele tinha um carro, ele descia para o carro. Ali era o local fixo dele, ele entrava ali para aquele carro, ligava o som, e ali ele desenvolvia o seu momento a sós com Deus. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Dá um jeito. Separa o seu local. Encontre ali uma posição confortável, uma postura adequada. Sai fora do relógio. Leva a Bíblia com você, a palavra de Deus. Ali você lê o seu circuito 4x4. Depois de ler o seu plano de oração, você começa. Anota os seus pedidos, anota o que Deus falar com você. Você pode unir esse momento com um jejum para ser ainda mais poderoso, mais edificante. Mas tem o seu momento a sós com Deus, estabelecido. O seu horário. Eu tenho o meu horário. Não precisa ficar: meu horário é esse aqui, ai meu Deus, qual é o meu horário? Eu tenho o meu horário.
Antes era 7 da manhã. De uns tempos para cá eu tomei uma decisão, 6 da manhã. Por quê? Porque Deus me deu um desafio de um tempo de oração. Qual é o seu horário? Qual é o seu local? Prioridade. Atitude. Desenvolva o seu momento a sós com Deus. E o quarto ponto. Diz que ele foi para o lugar deserto, onde ficou orando. Fala assim, ficou orando. Ele ficou orando. Ficou orando. Mas já não sabe quanto tempo ele ficou. Ali não está falando de tempo. Está falando de tempo? Quanto tempo ele ficou? Não sei quanto tempo ele ficou. Eu até pergunto, será que o tempo é importante? Será que o tempo é o essencial? Eu sei que existem orações curtas e existem orações longas. Jesus, por exemplo, ele multiplicou os pães com uma oração curta. Curou Lázaro com uma oração curta. Mas ele teve momentos de ficar muito tempo em oração. Por exemplo, Mateus 26. Na noite em que ele foi traído, ele vai para o Getsêmani. E lá no Getsêmani ele leva 3 discípulos com ele, e ele coloca aqueles discípulos para orar. E ele então dá um passinho um pouquinho separado daqueles discípulos, inclina a cabeça, começa a orar. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele dá uma chacoalhada ali naqueles discípulos e fala assim, vocês não puderam orar, não puderam vigiar nem 10 minutos. Vocês não puderam orar nem vigiar nem 15 minutos. Vocês não puderam orar nem vigiar nem meia hora. Ele fala, vocês não puderam vigiar nem por 1 hora. Nem por uma. Por isso eu já fico pensando que um tempo mínimo que nós temos que ter de oração é 1 hora. Como que nós, que temos tantas pressões, tantas questões, tantas seduções, nós vamos nos contentar com oração de 5 minutos? O que você acha de colocar seu celular para carregar 5 minutos por dia? Só 5 minutos, o que você acha? 5 minutos, bateu 5 minutos, você tira, porque tem gente que se somar a oração que faz o dia inteiro. De manhã, na hora do almoço, o cafezinho que tomou à tarde, obrigado Jesus que falou ali na hora que quase bateu o carro, não bateu. Quando chegou em casa foi dormir, começou a falar, dormiu, não deu 4 minutos de oração. Como é que pode? Eu quero encorajar você a colocar a oração como prioridade. Eu quero encorajar você a tomar uma atitude de orar. Levantar, eu vou orar. Ir para o seu momento a sós, seu local secreto, você e Deus. E eu estou te encorajando a pelo menos 1 hora. Falei com os líderes da Rede Awake, nós estamos desautorizados a liderar se a gente orar por menos de 1 hora. Como? Ainda mais um líder. Falando para os supervisores, nós não podemos orar por menos de 1h30, não. Para os coordenadores, como é que nós vamos? Coordenação, nível pastoral, nós temos que ter pelo menos 2 horas. Tem uma igreja que está experimentando um avivamento no interior de São Paulo, porque eles decidiram devolver o dízimo do tempo para o Senhor. Se o Senhor me deu 24 horas, 10% do meu tempo, eu vou separar como meu devocional para o Senhor. Sabe o que está acontecendo lá? Avivamento. Na vida pessoal. Nas células. Nas igrejas. Não existe apelo lá não. Eu fui lá ver o que estava acontecendo. Você não faz apelo lá não, porque as pessoas são atraídas irresistivelmente e se prostram e falam, Senhor, eu preciso mais de Ti. Você conversa com um adolescente lá,
adolescente, 13 anos, 14 anos, e pergunta, como é que está a sua vida de oração? E ele vai dizer para você tranquilamente, eu estou orando umas 3 horas por dia, mas eu vou aumentar para 4. Eu quero te encorajar a orar. Ficar ali orando. Você lê sua palavra e você fica orando. Tem tanta coisa diante de Deus. Orar não é uma performance. Orar não é uma repetição. Se repetição funcionasse, você gravava e apertava o play ali e deixava o pau quebrar. É relacionamento, é intimidade com Deus, é você e Deus. Por isso implica em ouvir também a Deus. É você perguntar. Você não vai programado, com uma agenda programada. Você é todo programadinho assim, quando você vai conversar com seu pai. Ou você senta ali à mesa, ou onde for, e desenvolve a sua conversa e o seu relacionamento. Você é programado quando você vai conversar com algum amigo. Agora nós vamos falar disso, porque depois nós vamos falar disso, porque depois nós vamos dizer, espera aí que não chegou nessa hora ainda não. Ter tempo com Ele. Adorá-lo. Adorá-lo. Agradecer a Ele tudo que Ele fez da sua vida. Ajoelhar diante dEle e pedir perdão para os seus pecados. Jesus me limpa, me purifica. Se consagrar diante dEle e dizer, Senhor, eis-me aqui para ser canal do Senhor, minhas mãos são suas, meus olhos são seus, meus pés são seus, eu me levanto aqui como um ministro do Senhor. Se consagrar, tirar o peso da ansiedade, entregar suas aflições para Deus, suas necessidades, os seus pedidos, colocar suas questões pessoais, sua família, e daqui a pouco você se levanta para interceder pela sua célula, interceder pelos seus familiares, pelos seus amigos, por aqueles que estão precisando. Nós precisamos orar. Nós precisamos investir tempo. Todos os homens de Deus, todos, a oração não era mais um acessório na sua vida. A oração era a sua própria vida. A oração é o respirar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Tessalonicenses no capítulo 1, no capítulo 5, no verso 17, orai sem cessar. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 164, ele fala que por 7 vezes ao dia ele parava para adorar o Senhor. 7 vezes. Adoniran Judson, um missionário, um empresário, ele parava 7 vezes ao dia nas suas atividades para buscar ao Senhor. Os judeus nas épocas de Jesus, ali na época de Jesus, quando Jesus veio, eles tinham o tempo dele de oração 2 e 3 vezes ao dia. Você lê em Atos capítulo 3, às 15 horas, na hora da oração. Você lê em Atos capítulo 10, verso 9, meio-dia, ele sobe para orar. Ele tinha as horas de oração deles. Daniel, homem de Deus, no capítulo 6, no verso 10, você vê que ele orava 3 vezes ao dia. Eu queria chamar a banda aqui. Nós vamos encerrar esse culto, nos consagrando a Deus em oração, dizendo para o Senhor e fazendo com o Senhor um compromisso. É isso que Deus está te chamando para fazer nessa noite, um compromisso do local da oração na sua agenda. Qual é o local da oração na sua agenda? Precisa passar por uma organização? Então hoje é dia de você tomar essa decisão. A oração é a minha prioridade. É a primeira coisa. De madrugada, quando ainda estava escuro. Eu quero encorajar os jovens do Vox.
Eu quero encorajar os jovens da Central a colocar a oração como a primeira atividade do seu dia, antes de qualquer coisa. Antes de olhar o WhatsApp, antes de olhar o Instagram, antes de olhar o Snapchat, antes de olhar as redes sociais, antes de ligar a televisão, antes de comer. Você levanta e a primeira palavra que tem que sair da sua boca é: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, amado Espírito Santo. Decida hoje colocar a oração como prioridade, entendendo que sem Jesus você não pode fazer coisa alguma, mas com Jesus, permanecendo nele, tudo que pedirem será realizado. Vamos colocar a oração como prioridade. Faz o seu compromisso aí com o Senhor. Qual vai ser o seu horário? O meu já está estabelecido. Durante a semana o meu horário é 6 horas da manhã. 6. Prioridade. Atitude. O meu celular não dorme do lado da minha cama, não. O meu celular dorme numa mesa lá na frente da minha cama. Eu tenho que levantar. E lá fica o meu despertador, e quando ele toca, levantando. Jesus se levantou, levanta, sai da sua cama, sai da sua zona de conforto, decida levantar em oração, decida tomar uma atitude. Eu vou orar, ninguém vai me impedir, eu tomo hoje uma decisão. Toma a sua decisão, toma atitude. Decida sair da superficialidade. Decida ser uma pessoa de fé. Jesus se levantou. E ele foi para um lugar deserto. Ele saiu da casa, saiu do meio do agito. Onde que vai ser o seu lugar? Já está estabelecido. Confirma aí com Deus agora. E diz o texto que ele ficou ali orando. Estipula um tempo para você, mínimo. É óbvio que a oração é o tempo todo. Eu estou pregando e estou em oração. Eu almoço e estou em oração. Eu às vezes estou conversando com a minha esposa, eu estou em oração em espírito. É orar sem cessar. É um respirar. Mas eu já tomei minha decisão. Meu alvo são 2h30 por dia. Meu devocional, a minha oração, o meu momento com Ele. E eu tenho um desafio para você. Pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Você e Deus, mais ninguém. Quando você trabalha, você colhe frutos do seu trabalho. Mas quando você ora, você colhe frutos do trabalho de Deus. Deus trabalha para você. Decida orar, poupa tempo. É a melhor coisa que a nossa língua e que o nosso espírito pode experimentar, comunhão com Deus. Você pode se consagrar, dizendo ao Senhor: eu tomo essa decisão, Senhor, prioridade, atitude, meu momento a sós, a minha vida de oração, vou ficar ali orando, vou ler a palavra, vou adorar, vou agradecer, vou confessar meus pecados, vou me consagrar, vou tirar minhas ansiedades, vou interceder. Se você hoje quer fazer um compromisso com o Senhor, eu quero te encorajar a vir aqui à frente, se consagrar a Ele e dizer: Senhor, eu estou colocando a oração como prioridade. Senhor, eu estou selando aqui contigo meu compromisso. Eu estou selando, Jesus.
John Wesley diz: não há nada que Deus faça se não for em resposta à oração. Deus, Ele responde às orações. Nós precisamos orar. As pessoas, elas podem até te rejeitar, elas podem até te zombar e te criticar, podem ter argumentos contra você, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Nós vamos aprender agora a andar de joelhos. Espírito Santo, estamos aqui nessa noite, renovando a nossa aliança com o Senhor. Nós reconhecemos que não podemos fazer nada de nós mesmos. Nós decidimos conectar em Ti, permanecer conectado em Ti. Temos vida de oração, vida de intimidade contigo. Espírito Santo, declaramos que a oração é prioridade na nossa vida. Declaramos que vamos tomar atitude. Nós vamos orar, vamos apresentar as nossas necessidades ao Senhor todos os dias. Confirmamos o nosso local de encontro, o nosso local de devocional, de momento a sós. E decidimos, Pai, pelo menos 1 hora permanecer com o Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos recarregue, para que o Senhor nos abasteça, e assim andarmos e vivermos em oração. Nos consagramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Enquanto essa música toca, se consagre ao Senhor, faça a sua aliança com Ele. Foi no momento desse que eu disse: Senhor, todos os dias eu vou acordar às 6. Foi no momento desse que eu disse: Senhor, 2h30 todos os dias, Senhor. Senhor, vou te buscar, vou relacionar, quero te ouvir. Fala com o Senhor, se consagra a Ele. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Contigo pra sempre, contigo pra sempre.
Põe a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ser um homem. Quem é mulher, diga: eu quero ser uma mulher de oração. Eu quero ser um homem de oração. Faz de mim aquele que o Senhor está chamando neste tempo para orar segundo a sua vontade. Toma minha vida, Jesus, e me usa como um avivalista nessa geração. Eu peço ao Senhor, Pai, por cada um que está aqui, Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite no poder do Espírito Santo para priorizar a oração, para todos os dias se levantarem em atitude para orar, que eles desenvolvam o hábito do momento a sós com Deus, que eles permaneçam orando, uma hora como um impulso para um estilo de vida, orando sem cessar. Dê experiências, Pai, de batismos, Deus. Oh Deus, que ali no local secreto seja o melhor local e o melhor momento da semana deles. Eu peço que o Senhor, Pai, os abençoe, Pai, e dê para eles a graça de andar o tempo todo tão perto do Senhor, íntimo, amigos, que eles escutem a sua voz, que eles tenham um relacionamento íntimo contigo, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a juventude Vox, Pai, e faça de nós, Deus, um povo que ora, um povo que tem experiências com o Senhor, um povo que relaciona contigo, Pai, em nome de Jesus, amém.